Esse problema é muito interessante, é o chamado mistério do chocolate em pó. Então vamos ler o enunciado para entender o que acontece aqui. Então diz lá, explosões provocadas por descargas elétricas, faíscas, centelhas, constituem um sério perigo nas indústrias que lidam com pós muito finos. Então não só chocolate, mas qualquer pó muito fino tem essa propriedade. É muita área para pouco volume, então eles têm uma propriedade elétrica muito intensa. Uma dessas explosões aconteceu em uma fábrica de biscoito na década de 70. É um problema antigo, mas continua sendo interessante. Os operários costumavam esvaziar os sacos de chocolate em pó que chegavam à fábrica em uma bandeja, da qual o material era transportado por canos de plástico até o silo, onde era armazenado. No meio do percurso, duas condições para que uma explosão acontecesse foram satisfeitas. A primeira condição é que o módulo do campo elétrico ultrapassou um valor aqui mágico, tá? O 3 vezes 10 a sexta newton por coulomb, produzindo aí o que eles chamam de ruptura dielétrica do ar. Pesquisa mais sobre o que é essa ruptura dielétrica do ar, tá? Que esse é um valor que, quando você obtém um campo a partir desse valor, corre-se o risco de ter uma faísca. E depende do lugar que você está, um acidente, uma explosão. Então, pesquisa aí, ruptura dielétrica do ar. Segunda condição para produzir essa explosão é que a energia dessa centelha ultrapassou o limite de 150 milijoules, fazendo com que esse pó eletricamente carregado explodisse. Então, vamos discutir essa questão do campo elétrico ter ultrapassado essa barreira aí da ruptura dielétrica. Então, vamos considerar o seguinte problema. Suponha que o pó carregado negativamente está passando por um cano cilíndrico. Então, a ideia é que o pó foi depositado, ele vai atravessar essa tubulação aqui de raio R maiúsculo. Então, eu peguei um pedacinho desse tubo de comprimento L. Então, vamos supor que eu tenho um pó carregado negativamente, passando por esse cano plástico. E que as cargas associadas ao pó estejam distribuídas uniformemente com uma densidade volumétrica. Tá? Então, tantas cargas por todo esse volume aqui do cilindro, dando a densidade volumétrica. Então, lá, item A. Usando a lei de Gauss, escreva a expressão para o módulo do campo elétrico aqui dentro desse tubo, né? Variando desde o centro até a borda. O seu Rzinho vai variar de 0 até Rzão. Depois, vamos calcular o valor de E e ver se ele aumenta ou diminui conforme o R aumenta. Então, vamos lá. O item A, vamos usar a nossa lei de Gauss. Para isso, eu vou usar aqui uma superfície gaussiana cilíndrica, tá? E vou escrever que, bom, se ela é cilíndrica, eu posso ver que o vetor de área dA é paralelo ao vetor campo elétrico, portanto, o produto E escalar dA é nada mais do que o produto simples E vezes dA. O E sendo constante, cai fora integral, então eu posso escrever que E vezes a área, 2πr vezes L, é igual à carga contida dentro da superfície gaussiana, nada mais é do que ρ vezes o volume, tá? Então é ρ vezes área vezes essa altura, dividido por ε0. Então, repara que aqui eu estou considerando apenas o campo na lateral do cilindro, porque nas tampas superiores e inferiores aqui do cilindro, da minha superfície gaussiana, esse produto EDA é zero, porque o vetor normal aponta para cima e o campo elétrico para o lado. E aqui o vetor normal aponta para baixo e o campo elétrico perpendicular para o lado. Então, o EDA é zero nas tampas superior e inferior. Então, só considerei na lateral. Bom, repara que não me interessa quanto vale esse comprimento, eu peguei um L qualquer, fazendo as contas, o módulo do campo elétrico é dado por ρ, 2 sigma, 2ε0, multiplicado por R. Ou seja, o campo elétrico aumenta linearmente do centro, R igual a zero, até a borda, R igual a R. Então, isso nos responde o item B. O valor de E aumenta linearmente.
O item C. O campo aponta para o eixo do cilindro ou para longe do eixo do cilindro. Então, vamos lá. Se essa densidade de carga é negativa, se o pó é carregado negativamente, esse campo elétrico ele é radial, porém ele aponta para o centro, para dentro do tubo. O item D pergunta o seguinte: qual que é o campo elétrico na borda desse cilindro? Então, se a gente calcular aqui, substituir o ρ, o ε0, e fazer R igual a R1, então repara que eu tenho o ρ, eu tenho o R em metros, cuidado com as unidades, e o ε0. A gente mostra que o módulo do campo elétrico na superfície daquele tubo é de 3,1 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Portanto, ele é maior do que esse valor que produz a tal da ruptura dielétrica do ar. Em outras palavras, vai faiscar, vai ter problema de alguma centelha e isso pode gerar problema. Então, a passagem desse pó carregado negativamente pode gerar uma condição elétrica de produzir uma faísca. E essa faísca pode produzir uma explosão ou algo assim. Então, o item E, o campo pode produzir uma centelha? Sim. Onde? Bom, um pouquinho antes do R igual a R1, um pouquinho antes da extremidade. Então, algo aqui, se nós temos aqui 5 centímetros, se o raio é 5 centímetros, então em torno dos 4,5, dá para fazer a conta certinho, 4,5, 4,8 centímetros, é a região onde haverá explosão. Então, aí está um exemplo prático, interessante e perigoso, vamos dizer assim, uma aplicação bem simples de uma superfície gaussiana.